se formou em 2014 pela Facop em jornalismo e atualmente trabalha com fotografia em segmentos como editoriais de moda, culinária e fotografias de evento. O Café com Quê de hoje é com Igor Takahashi, palestrante da 8ª Jornada de Comunicação. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Janaína, eu que agradeço o convite aqui. É bom estar de volta, ainda mais nesse lugar aqui como palestrante, né? Igor, você me disse que uma das inspirações para você ter se tornado fotógrafo foi uma aula do professor Paulo Miguel aqui da Facop. Por que essa aula te marcou tanto? Olha, eu lembro que a primeira aula eu achei que ele não ia ser tão legal assim, né? Então ele começou a falar sobre onde ele ia fazer as fotos, até questão de vamos fotografar um dia está num lugar, outro dia está no outro. Então acho que essa coisa de não ter uma rotina, né, como eu tinha já no trabalho que eu tinha começado antes, né, que eu trabalhava no escritório de contabilidade, não tinha nada a ver. E aí essa coisa de não ter essa rotina, eu acho que deixou mais atraído pela profissão, assim, sabe? Então esse seria um fator assim que você gostou bastante? Um dos. Acho que foi um dos. Depois veio mais essa questão de conhecer muita gente, estar onde ninguém está. Eu acho que foi mais legal. Assim. E quais são as suas principais influências dentro deste meio fotográfico hoje em dia? Olha, eu lembro que quando eu fazia faculdade, sempre fotógrafos assim, alguns brasileiros que sempre me inspiraram, né? O Bob Wolfson, por exemplo, que é um dos caras que até hoje, para mim, desde a faculdade até hoje, ele foi minha influência. J.R. Duran também, que eu sempre gostei das fotos mais de estilo sensual dele e tal. E uma fotógrafa americana também, que ela foi... eu meio que segui os passos dela, entre aspas, né? Porque ela começou no jornalismo e depois foi mais para fotografia de moda, de produção, que era a Annie Leibovitz. Você falou desse fotógrafo agora, o Bob, né? E quando você participou do concurso cultural da Motorola, né, que estava no 7º termo de jornalismo, você foi um dos 24 vencedores e você conheceu ele, né? Foi. Aquela história que você participa de alguma coisa sem ter muita esperança de levar, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu estava querendo comprar um celular e eu fui pesquisando até que eu achei, acho que no Facebook, né, que eles tinham um concurso Motorola 24 horas, né? Você enviava uma foto falando do cotidiano, né? E como eu tinha já feito algumas fotos, tinha algumas fotos de arquivo que eu tinha feito numa viagem que eu havia feito para Curitiba, eu peguei, mandei algumas fotos, né? Se eu não me engano, eram 5 fotos que você podia mandar e escolhia uma, né? E eu mandei uma foto e ela foi selecionada, acho que foram 2.500 fotos. Isso, foram. Essa foto, ela falava sobre o que exatamente? Qual a mensagem que passava ela? Olha, na verdade, é uma coisa ainda a meio que se perguntar. Porque é o seguinte, estava eu e minha prima fotografando no centro e a gente fotografando os prédios, a arquitetura mais antiga de Curitiba, né? E ela estava com a câmera apontada e sem querer eu passei na frente dela. E eu vi o reflexo do que ela estava focando, que era um prédio, Sim. na lente dela. E eu falei, não, pera um pouquinho, não se mexe e tal, né? Fica aí paradinho e tal. Eu fui lá, fiz a foto. Aí a foto, na verdade, saiu ela desfocada, a lente com o foco que ela estava fazendo focada, e atrás também saiu um pouco focado, assim, né? E esse desafio de competir com mais de 2.000 fotos, como que foi? Eu falei assim, eu vou tentar. Eu nunca tinha tentado em participar de nada, assim, né? Então, acho que foi mais aquela questão de você arriscar naquilo que você acredita, né? Sim, com certeza. Então eu falei, vou fazer e deu certo. Quando você entrevistou o chefe Henrique Fogaça, você mesclou as duas áreas, né? Fotografia e jornalismo. Como é que você consegue conciliar esses dois ramos sem que um perca a importância por causa do outro? Olha, isso é interessante porque com a fotografia você consegue passar uma imagem daquilo que o texto não faz. Por exemplo, até uma pose dele com os braços cruzados, que foi a foto de capa que eu fiz, ou ele sorrindo, ou ele mais sério, talvez você pode passar isso mais do que um texto. E o texto ele vai para completar mais os detalhes das coisas, a história que você não consegue retratar ali na hora, né? Então acho que acho que uniu legal assim os dois. Sabe? Você também me disse que gostava bastante de tirar foto em preto e branco no ensino médio. Por que esse estilo?
Então, foi uma coisa assim, meio que na brincadeira, na verdade, né? Eu lembro que eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Eu gostava muito de música, muito de filme, assim, eu assistia bastante. E eu queria fazer alguma coisa diferente. E quando eu via algumas fotos em preto e branco, em alguns blogs na época, né? Flogão, essas plataformas que antes eram mais famosas que hoje, como redes sociais, eu me inspirava, então eu queria fazer, eu colocava a câmera mesmo, eu não fazia foto em colorido e depois mudava, eu deixava direto. Então a maioria das fotos que eu tenho desse início é tudo em PB. Né? Então eu começava a fazer umas coisas diferentes, detalhe, aquilo que ninguém acho que enxergava, né? E eu começava a fazer essa coisa fora um pouco do óbvio. E os projetos pessoais que você realiza, você me falou que é uma das suas grandes paixões. Por que eles te marcam tanto assim? Eu acho que porque vem de uma coisa que eu tenho há muito tempo, que é essa paixão que eu tenho por música e por filmes, assim, essa coisa de história, de contar, de fazer a pessoa sentir aquilo que ela sente, por exemplo, ouvindo uma música ou assistindo um filme. Então, para mim, é importante porque eu mesclei. Tem um ensaio que eu fiz, em particular, que eu gosto muito, que ele é baseado no Poderoso Chefão, que é um filme... Esse seria o que mais te marcou? Foi. Inclusive foi o que eu até ainda vou falar na palestra, que marcou mais. E porque envolvia muita coisa, assim, envolvia luz, envolvia cenário, envolvia amigos também, né? E trazer tudo isso aí junto e colocar... fazer como se a fotografia fosse uma cena de filme mesmo, e ver as pessoas, elas olhando e falando, nossa, parece que eu estou vendo o filme, assim, foi bem legal. Tanto na produção quanto no resultado. Né? Além dessas fotografias de eventos que você realiza, de culinária, também tem os editoriais de moda. Sim. Como é que eles se destacam dentre os outros tipos que existem, por exemplo? É que a fotografia de moda, por exemplo, você tem que mostrar muito a roupa em si. Né? Você não vai muito mais pelas pessoas. Né? Então, o editorial ele está baseado num estilo e esse estilo, as pessoas elas vão compor isso. Por exemplo, se tem uma marca de roupa que quer mostrar mais atitude, ela vai escolher modelos que possam representar isso na roupa, entendeu? O estilo, alguma coisa que remeta a isso. Tanto é que até tem catálogos de roupa que, por exemplo, colocam artistas lá que representam isso na vida deles ou no trabalho e tal, e a pessoa ela meio que se identifica. Né? Quando ela vê a foto, ela vê o projeto em si. Então eu acho que é um pouco dessa diferença de um ensaio pessoal, por exemplo, que eu vou mostrar a pessoa por dentro e não a roupa. Então, por exemplo, as técnicas que você utiliza para compor esses editoriais, já está tudo programado assim no editorial, o que você tem que fazer? Você pode colocar a sua visão, por exemplo? Dá para colocar a sua visão também, porque aí já entra um pouquinho da característica do fotógrafo, né? É por isso, por exemplo, que as pessoas falam, eu gosto do Bob porque ele tem esse estilo de fotografia, um estilo que tem mais cenários. Vou contratar o J.R. Duran, por exemplo, porque o dele é mais focado na modelo. Então tem essa coisa desse tempero assim, de cada fotógrafo, né? Do estilo de cada um. Uma coisa interessante para os estudantes. Quando você participou do concurso da Motorola, quais oportunidades surgiram na sua vida depois que você ganhou? Surgiu alguma? Olha, eu acho que assim o reconhecimento, acho que foi bem assim o que teve de mais evidente assim, né? Porque eu fiz enquanto eu estava na faculdade. Então isso foi legal porque teve muita assim reação, as pessoas começaram a olhar diferente, né? Falaram, ele ganhou um concurso nacional e tal. Até as pessoas da minha cidade que saiu no jornal até da cidade também, né? Então acho que isso foi legal porque eu estava no meio de amigos, né? Que sempre me apoiavam ali também. Os professores sempre me incentivaram também ali. Então eu falava, vai lá, faz também, participa. Então acho que isso é legal que trouxe esse reconhecimento um pouco mais, assim, sabe? E um pouco das pessoas deram um pouco mais valor também na minha visão, né? Então, na sua opinião, é sempre bom participar dessas oportunidades que surgem sempre, tanto na faculdade como por fora também? Eu acho que não deve esperar. Eu acho que, por exemplo, quando eu estava dentro da faculdade eu já fazia coisas relacionadas à foto, né? Mesmo eu trabalhando em outra área, né? Logo depois eu saí e entrei na revista, né?
Então, mas eu já fazia isso tudo na faculdade, então eu começava já a buscar coisas, eu trabalhava na área já. Aos fins de semana eu era assistente de um fotógrafo de casamento, eu fazia luz, eu ia lá para segurar a luz, eu não ia fazer foto, eu ia para segurar a luz mesmo. Então é legal você estar aprendendo desde um pouquinho de cada, porque aí é tudo reflexo de que você vai fazer hoje. É tudo que você aprendeu antes, nem que seja uma coisa pequena, tudo experiência. Com certeza. E por último, Igor, para você, café com quê? Café com quê? Café com muita fotografia, com muita música, que eu gosto muito, e muito conhecimento, eu acho que isso é importante. Tá certo. Igor, obrigada pela sua presença e também por esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço. E o Café com Quê de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença e até uma próxima.